poder divino e o poder humano. Os reis, tradicionalmente, recebem unções e recebem, vamos dizer, cada coroação, os papas ungiam esse novo rei, concedendo a ele um poder divino, que só faz sentido no contexto de que esse rei estivesse realmente a serviço de Deus, a serviço da Santíssima Trindade, ou seja, de o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Esses reis não existem mais. Podem dizer, você está falando do que não conhece, você não sabe o que está no coração dos reis, dos atuais reis na Europa. E, em parte, é verdade. Eu não os conheço. Eu não sei o que está em seus corações, mas se nós separarmos a história dos reis que se mantiveram católicos dos outros reis, sobram muito poucos reis católicos. Nós temos na Bélgica, na Espanha, e no momento não estou lembrando o terceiro, no Vaticano, obviamente, parece que juntando com os príncipes dá 7 reis e príncipes católicos. Ou seja, não sobrou quase nada. Nós não ouvimos falar dos atos desses reis. Nós sabemos que esses reis têm uma influência muito diminuta no cenário político. Ao contrário dos reis protestantes, como na Inglaterra, por exemplo, o poder real é inacreditavelmente grande, ainda que disfarçado como se não fosse nada. Mas não há nada que seja feito na Inglaterra que não seja do conhecimento do rei. E o rei tem um familiar que é o grão-mestre da maçonaria inglesa. O rei é o chefe da igreja. Ou seja, e eles vêm se aproveitando de concessões feitas por motivos políticos, diplomáticos. O Papa, por exemplo, reconheceu, né? Apesar de períodos em que não reconhecia, mas finalmente o rei atual da Inglaterra é reconhecido pelo Vaticano. E o rei James II, por exemplo, que foi o último rei católico, era reconhecido. E mesmo o seu filho foi reconhecido por Luís XIV, que era rei católico da França. E o filho do James II não era católico. Então, por motivos familiares, eles eram primos, por motivos de interesses entre as coroas, de diplomacia, como o Vaticano tolerava muita coisa na Inglaterra, porque justamente por causa dos católicos de Inglaterra, para que a perseguição fosse menor, de modo que ele acabou reconhecendo. E nesse reconhecimento, acontece que então reis que, como a partir de Henrique VIII, que não queria absolutamente seguir em nada
as ordens de Deus, tornou-se chefe da igreja anglicana, e depois do James II, foi decretada a proibição cabal, que dura até hoje, de que o rei inglês possa ser católico. Ou seja, o assunto de religião na Inglaterra foi subjugado aos interesses políticos, de maneira que, se você analisar uma situação tal, você conclui facilmente que não há religião alguma, que é apenas uma continuação de ritos que são praticamente cópias da Igreja Católica, e os católicos são até hoje perseguidos na Inglaterra, de forma muito mais moderada. Mas só pelo fato de um católico não poder subir ao trono, você vê que já é uma perseguição que é das maiores, não é? Então, eu refleti muito, e hoje, sendo 5 de maio, o dia em que eu tive pela primeira vez a visão da face gloriosa de Cristo, né, no ano 2000, de modo que essa data é a festa que eu estabeleci no ano passado da face gloriosa de Jesus Cristo. Então já estamos celebrando essa festa já publicamente pela segunda vez. E essa data é também a data de morte de Napoleão Bonaparte, que foi um imperador que nem sequer era francês, mas se aproveitou da situação caótica deixada pela Revolução Francesa, percebendo que a monarquia era necessária, ele se introduziu como um chefe de Estado que depois se autocoroou na presença do Papa. E o Papa não podia naturalmente pôr a coroa na sua cabeça, porque a família real existia. Quer dizer, Napoleão fez uma usurpação de um direito real ao qual ele não fazia jus. Então ele quis ser o imperador, ele forçou o Papa, e o Papa então endossou de alguma maneira esse poder, um poder divino, porque a simples presença do Papa na Notre Dame, na coroação de Napoleão, tem um significado. Isso não passou desapercebido, foi bem divulgado, e até hoje todos sabem. E o Napoleão colocou a coroa na sua própria cabeça e governou fazendo as atrocidades mais inacreditáveis, invadindo todos os países praticamente, querendo dominar o mundo, e terminou vergonhosamente um prisioneiro dos ingleses, e foi enviado para a ilha de Santa Helena, na África, onde ele amargou 6 anos de vida bastante deprimente, e doença e tudo isso. Mas ele pôde contar muitas histórias também aos historiadores que foram visitá-lo. E isso foi de grande valor para nós, não é? Mas esse homem, quando o Papa impôs uma condição para ir a Notre Dame, que foi justamente de estar casado com aquela que seria a imperatriz, que era a amante dele, Maria Josefina, uma mulher mais velha, que era amante dele já há um bom tempo, e ele então se casou com ela, e ela foi a imperatriz da França, até que ele, no desejo de ter uma mulher jovem, de sangue azul, conseguiu a princesa Maria Luísa da Áustria, e ela veio para casar-se com ele, e teve um filho com ele,
e era uma moça de 18 anos, tal como ele queria, uma jovem, e ele esteve muito feliz. Mas o Papa disse a ele, não, não pode. O mesmo que o Papa disse ao Henrique VIII, que queria mudar de mulher, ele disse, não pode, você já é casado. E então, como o Henrique VIII da Inglaterra, a reação dele foi a de dizer, não tem mais nada a ver com o Vaticano, o chefe da igreja agora sou eu. Eu fundo a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. Então, um homem que não tinha moral nenhuma tornou-se o chefe da igreja. Napoleão não fez isso. Napoleão conseguiu um sacerdote que assinou uma declaração de nulidade do casamento dele com a Maria Josefina e assim, vamos dizer, zombou do sacramento católico do matrimônio. E, obviamente, nesse momento o poder real foi retirado dele com justiça pelo próprio Deus. E ele perdeu o que ele chamava de fortuna. O poder que estava nas mãos dele, que era para defender a Igreja Católica, na ótica de Deus, porque ele manteve, porque ele achava que tinha que ter uma religião para manter o povo calmo, não que ele tivesse fé, mas ele manteve, então foi do interesse de Deus. Mas quando ele zombou do sacramento, Deus retirou o poder divino e aí ele conheceu as derrotas e o seu final foi muito humilhante. De modo que quando ele morreu no dia 5 de maio, ficou patente que sem o poder divino, um rei não pode fazer nada. Mas, infelizmente, na história, muitos tiranos receberam poder divino, porque os papas avaliavam a situação de imensa complexidade e chegavam à conclusão que, mal ou bem, era melhor, né, como no caso do Napoleão, o Papa dar um respaldo a ele, posto que ele, em troca, estaria defendendo a Igreja. Defendendo em termos, porque ele fez do Papa até prisioneiro durante um tempo, em Avignon. Mas foi um período muito complicado. Aliás, todos os períodos da Igreja são complicados. Acontece que, no ano passado, no dia 13 de maio, data na qual eu consagrei a Rússia ao Coração Imaculado de Maria, eu concedi a unção real ao presidente Vladimir Putin, o que faz dele um rei. Eu até falei, o czar, presidente Putin. Então, Vladimir Putin é rei sem ter coroa na cabeça. Como eu sou rei sem ter coroa, sem ter súditos, sem ter palácio, sem ter exército, sem ter nada disso. O meu reino é um reino por um poder real que me foi, uma unção que me foi dada pelo próprio Cristo. Então, no primeiro vídeo do Rei da Terra, eu falo disso quando me apresento, enquanto rei. É óbvio que eu estou consciente, cansado de saber que ninguém acredita que eu sou rei. O que para mim é ótimo, porque se crescem que eu sou rei, certamente não me deixariam reinar, não me deixariam trabalhar. Estariam buscando me matar até ou simplesmente fazer contratos e coisas. E esse reino não repousa sobre isso. Ele repousa sobre a oração e sobre a palavra. Então, como eu estou dando essa palavra aqui, e ela vai acompanhada da oração, da oferta a Deus, do sacrifício
é que ele quer receber da parte do rei e que, de resto, é um sacrifício de vida, da minha própria vida inteira. Ele liga no céu o que eu ligo na terra, e ele desliga no céu o que ele desliga no céu o que eu desligo na terra. Esse poder que foi dado inicialmente a Pedro e que sempre foi transmitido de papa para papa, deixou que não há mais papa depois da morte do Bento XVI, de maneira que o antipapa Francisco não poderia, obviamente, receber o munus petrino, que é o nome dado a esse poder de ligar na terra e Jesus ligar no céu, desligar na terra e Jesus desligar no céu. Assim, Deus instituiu o rei da terra e eu, com muita dificuldade, aceitei, sabendo obviamente, para começar, do ridículo que é, na percepção de todos, um indivíduo totalmente desconhecido se declarar rei da terra. Não é pouca coisa, né? Quer dizer, é pouca coisa comparado com o universo, cujo rei é o Cristo. Mas aqui, eu representando Cristo, pessoa sem poder nenhum, sem força nenhuma material, me respaldando, certamente eu imagino que a escolha recaiu sobre mim justamente pela minha fraqueza, porque se fosse por força não poderia ser eu, teria que ser alguém poderoso. Então, alguns indivíduos hoje desfrutam ainda de um poder real, mas isso está acabando hoje. Eu desligo aqui e declaro claramente, desligo todo o poder real que possa ter remanescendo na Terra desde os tempos imemoriais e, em especial, dentro dos tempos do cristianismo, e porque simplesmente esse poder real está sendo utilizado de forma inadmissível. Tudo o que um rei consegue realizar a partir do poder real é imenso. E é tão grande que as pessoas não percebem. Como, por exemplo, as pessoas não percebem que o rei da Inglaterra, apesar da Inglaterra ter perdido os Estados Unidos enquanto colônia, os Estados Unidos ainda é em inglês, ainda são estados ingleses indiretamente a serviço da coroa britânica. Não é consciente, nenhum político americano vai admitir isso. Eles se consideram totalmente independentes. Mas, infelizmente, para eles estão sempre servindo a Inglaterra e concedendo à Inglaterra um poder sem igual. O poder da Inglaterra só não é muito visível. Mas, com esse poder, então, a Inglaterra, que tinha até a data de hoje o poder real sendo transferido por decisão real para instituições como a maçonaria, como a própria língua. Então, o rei definia que todo país que falasse a língua inglesa seria, na verdade, vassalo. Ainda que possa ser a grande potência, a supremacia é americana, mas os Estados Unidos, inegavelmente, continuam a serviço da Inglaterra. O próprio presidente da França é rei de Andorra. Então,
Isso concede aos presidentes da França de uma forma que apesar que a Andorra é democrática, mas todos os reis, acabou o rei absolutista, como Luís XIV foi o melhor exemplo, né? Mas o próprio Henrique VIII, esses reis tinham muito poder. Esses reis de agora, os que têm o poder real, né? E de uma maneira geral todos têm um pouco, uns mais, outros menos, mas esses reis concederam direitos democráticos, voto para primeiro-ministro, tudo isso, né? Então o poder deles fica invisível, dessa forma eles se protegem. É um pouco como eu, né? Que eu não fiz isso, que eu tenha querido fazer, mas o meu poder é tão disfarçado que realmente considerado nulo. É considerado como um caso de vamos dizer, uma imaginação fértil de um indivíduo que quer ser rei, ele acaba dizendo que é rei, já que ele não consegue, não é, ter um destino glorioso, humanamente glorioso, ele diz, eu sou rei. Esse é um caso de muitos loucos que internados, eu sou Napoleão Bonaparte, eu sou Alexandre o Grande, então, megalomania e tal. Bom, eu devo defender-me, não é meu caso, é um peso imenso que eu devo carregar e devo ser muito radical na minha pobreza para que eu possa desempenhar isso, porque esse rei da terra não é um rei que seja sustentado por forças financeiras, econômicas e interesses humanos, comércio e nada disso. Eu não tenho nada, nenhuma relação com nenhuma dessa gente. Então eu decidi por bem de fechar, desligar aqui, e eu mantenho apenas um rei sobre a face da terra no momento atual. Não quer dizer que não vá conceder a outros. Desejo em breve voltar a conceder a muitos reis o poder divino. Mas o único no mundo que hoje tem o poder divino é o presidente Vladimir Putin, czar da Rússia. Esse é rei. E quem está dizendo sou eu, o rei da terra. Os outros vão continuar lá nos seus palácios, provavelmente, ou pelo menos, não sei, ninguém sabe até quando vão continuar, ou se vão continuar, se não vão, não muda nada. Apenas a partir de hoje eles não contam mais com o inacreditável poder divino do qual eles desfrutavam até aqui. Então fica aqui a minha palavra final, que é um conselho a todos os que querem ter em suas vidas o poder divino para realizar mesmo seus pequenos atos, suas pequenas boas ações, para cuidar de suas famílias, é o poder divino que é concedido aos humildes, que é concedido àqueles que realmente veem Deus em todas as pessoas simples e pobres e necessitadas, que veem Jesus nessas pessoas e o servem nessas pessoas, as pessoas que não fazem nada por dinheiro, que confiam na palavra de Cristo, que diz, não vos preocupeis com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. Deus envia o dinheiro escravo, que eu já falei disso, é o teu dinheiro empregadinho, porque ele talvez pequeno, mas você emprega ele direitinho. Mas ele é escravo de Deus, não é o dinheiro patrão que vai vir para você em troca de que você faça coisas que você realmente não gostaria de fazer porque vai contra os teus princípios ou vai contra a tua própria vocação de vida.
essa humildade na qual você se coloca a serviço de todas as pessoas, como eu estou me colocando ao serviço de vocês, fazendo essas mudanças que o mundo precisa com toda urgência, vocês vão ter, então, uma dose bem servida de poder divino e vão poder reinar também nessa vida que é maravilhosa, nessa vida de encontro com o próximo. Uma maravilhosa festa da face gloriosa de Cristo neste dia e por todos os anos, nos dias 5 de maio, lembrem-se de agradecer por esse Rei cuja face não tem limite e cuja pele é a transparência de todas as cores do arco-íris. O arco-íris não pertence a nenhuma minoria da Terra. O arco-íris é o reflexo das cores da face gloriosa de Jesus Cristo. Amém.